Muito bem, vamos mergulhar direto ao ponto na nossa análise de hoje. Como seu consultor financeiro virtual, meu objetivo aqui é destrinchar um dos relatórios mais comentados recentemente no setor imobiliário logístico. Quem acompanha o mercado sabe que a gente está sempre em busca daquela alocação de capital eficiente, com previsibilidade de caixa e, claro, aquela geração de alfa para o portfólio. E é exatamente isso que os dados operacionais recentes do fundo imobiliário TRX F11 trazem para a mesa. Vamos examinar como as últimas movimentações desse fundo, especialmente uma aquisição de peso no Paraná, estão moldando a estrutura de capital e o que isso sinaliza para a rentabilidade no mercado de galpões logísticos no Brasil. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 4 pontos rápidos. Primeiro, o cenário atual do fundo. Depois, os detalhes da operação com a Shopee. Em seguida, as fases desse contrato atípico. E, por fim, a rentabilidade histórica do ativo. Ponto número 1. O cenário atual do fundo. Olha só esse número que o relatório de abril trouxe. 304.587 investidores. O fundo ultrapassou a marca de 300 mil cotistas pela primeira vez. E vestindo aqui o meu chapéu de consultor financeiro, eu te digo, isso não é um concurso de popularidade, tá? Isso é um indicador vital de liquidez. Estar no topo da liquidez na B3 significa que você pode comprar ou vender cotas com uma facilidade absurda, o que reduz drasticamente aquele risco chato de spread para quem opera no mercado secundário. É essa base gigantesca que dá a estabilidade necessária para o fundo dar passos muito mais ambiciosos. E o resultado prático de toda essa liquidez bate direto no bolso. Em abril, a receita operacional alcançou a marca de 53,9 milhões de reais. Isso bancou uma distribuição de 93 centavos por cota. Em percentuais, a gente está falando de um dividend yield mensal na casa de 1,02%. Se a gente anualizar isso, projeta um retorno super atrativo de aproximadamente 12,3%. Quando a gente ajusta o portfólio ao risco, conseguir entregar um dividendo mensal consistente e na casa dos 2 dígitos anuais é literalmente o que ancora a confiança do mercado na gestão. Vamos para o nosso segundo ponto, a mega operação com a Shopee. O tamanho financeiro dessa manobra estratégica lá em Londrina, no Paraná, é simplesmente colossal. A gente está falando de um compromisso de 135,5 milhões de reais em um único projeto. Mas veja bem, para justificar jogar todo esse capital de uma vez, em vez de fazer aquisições menores, o ativo não pode ser só um galpão qualquer. Ele precisa ser desenhado milimetricamente para aguentar a velocidade e a loucura operacional de uma gigante do e-commerce como a Shopee. E é aí que entra a inteligência de mitigação de risco. O fundo estruturou isso no modelo Built to Suit, ou seja, construído sob medida. Você sabe qual é o maior pesadelo em investimentos imobiliários logísticos, né? A vacância. Construir um monstro de concreto e ele fica lá, vazio, pegando poeira. Aqui, esse risco é praticamente zero. A obra só começa porque tudo já está amarrado juridicamente num contrato atípico de longo prazo com o inquilino, o capital é alocado com um fluxo de caixa já garantido, é uma tranquilidade enorme. E a infraestrutura explica muito bem o custo elevado. É uma instalação padrão AAA, que é a nota máxima em qualidade construtiva. São mais de 33 mil metros quadrados de área bruta locável. Mas o grande pulo do gato para a logística da Shopee são as 116 docas. Isso permite uma rotatividade insana de caminhões carregando e descarregando ao mesmo tempo. Soma isso a um piso que aguenta 6 toneladas por metro quadrado e você tem um ativo premium raríssimo que engole a concorrência de galpões convencionais. Entrando no nosso terceiro ponto, as fases desse contrato atípico. Para entender o retorno, a gente precisa olhar o cronograma de longo prazo. Atualmente, estamos na fase de construção, com a entrega do projeto cravada para julho de 2027. O detalhe fantástico é que, no minuto em que as chaves forem entregues, passa a valer um contrato ininterrupto de 10 anos de locação. Ter uma década inteira de previsibilidade de receita blindada é simplesmente o cenário dos sonhos para projetar a saúde dos dividendos no futuro. Agora você pode me perguntar, mas o capital não fica parado durante a obra? Dinheiro parado é dinheiro perdido, certo? E é por isso que essa engenharia financeira é tão inteligente. Durante os anos de construção, o fundo tem um rendimento mínimo garantido de 9,5% ao ano sobre o capital que já foi desembolsado. Zero risco de ficar no escuro. E pós-entrega, em 2027, vira o aluguel oficial, corrigido anualmente pela inflação, o IPCA, mais um cap rate estimado também de 9,5% ao ano. Ou seja, rende bem durante a obra e depois engata um fluxo robusto, totalmente protegido da corrosão inflacionária.
E o nosso quarto e último ponto, que é a prova de fogo, a rentabilidade histórica. Como consultor, eu sempre digo que a verdadeira métrica para avaliar a gestão é olhar pelo retrovisor, para o histórico acumulado. Se a gente pegar a valorização da cota no mercado e somar todos os dividendos distribuídos desde o início, temos o retorno total. Os dados mostram um retorno na casa dos 76%. Para colocar isso em perspectiva, o IFIX, que é a média do mercado, avançou 26% no mesmo período. É uma geração de alfa brutal. Superar o mercado de forma tão expressiva não é sorte, é consequência direta dessas teses de investimento que a gente acabou de ver. Focar em ativos AAA, mitigar risco de vacância com contratos sob medida e exigir taxas acima da inflação é o que constrói esse tipo de resultado. Bom, tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem provocativa sobre o futuro do mercado de capitais. Com o e-commerce exigindo uma logística cada vez mais rápida e pesada, a infraestrutura imobiliária vai ter que acompanhar esse ritmo. Se esses megacontratos customizados com risco mitigado, proteção contra a inflação e garantia de 10 anos virarem um novo padrão ouro, qual vai ser a nova régua de rentabilidade exigida pelos investidores na próxima década? Será que os fundos tradicionais vão conseguir acompanhar esse ritmo de geração de alfa? Fica aí a reflexão para você pensar na sua próxima alocação de portfólio. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.